Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 30, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando contexto histórico. Bom, nós sabemos aí que quando a família de Jacó chegou aí ao Egito, depois de passar aí fome em Canaã, como é relatado lá em Gênesis 46, o faraó foi amigável, né, com os hebreus por causa do que José havia feito. Não é isso? Ele tinha sido nomeado aí governador e ele tinha feito ali uma provisão, né, devido ao que Deus tinha revelado para ele. Haveria aí 7 anos, né, de muita fartura, mas 7 anos de fome. Né? E ali ele abasteceu os celeiros ali, né, e controlou toda a alimentação durante todos esses 7 anos, né, onde ele pôde armazenar ali, e depois ele vendia, né, tudo aquilo que ele havia recolhido, vendia e não faltou comida para ninguém, não é isso? E a sua família também foi beneficiada com isso, e José solicitou a Faraó que trouxesse toda a sua família para o Egito, não é isso? Lá em Gênesis capítulo 41, do verso 41 ao 43, vem dizendo assim: E Faraó disse mais a José: Eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel, sinete da mão, e pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e o fez subir na sua segunda carruagem, e clamaram diante dele, inclinando-se todos. Então nós vimos aqui que apesar de José ser nomeado aí o segundo no reino de Faraó, o governador, né? Ele tinha autoridade sobre tudo, então não podia passar em cima da autoridade do próprio Faraó, não é isso? E nós sabemos que no decorrer da história de José não foi muito fácil, né? Nós sabemos da história que os irmãos de José jogaram ele dentro de uma cisterna, quando é relatado lá em Gênesis capítulo 37, no verso 26. E depois eles venderam José, tiraram dali e venderam aos mercadores, né, para não tirar a vida do próprio irmão. Judá, né, falou com os irmãos e eles aceitaram, tiraram ele da cisterna e venderam eles para os mercadores que passavam ali, que são os medianitas. E eles levaram José lá para o Egito. Lembra-se do sonho que José teve? E depois esse sonho se cumpriu lá quando eles estavam no Egito. Mas José passou por muitos momentos difíceis, né, antes de ele ser nomeado aí governador do Egito, né? Nós vimos que após o faraó, né, que deu todo esse poder para José, após a sua morte, né, assumiu outra pessoa, outro faraó, como é relatado lá em Gênesis capítulo 1, verso 8, diz que não havia conhecido, né, esse faraó não havia conhecido a José nem o que ele tinha feito, não é isso? Esse faraó é Amés I, depois veio Amenhote, Amenhotep I, depois veio o governante que temia aí os israelitas e os oprimiu. Mais tarde veio Tutemés I, que emitiu aquele decreto de morte, onde todos os meninos hebreus deveriam ser, recém-nascidos deveriam ser mortos, né? A gente lembra bem dessa história aí, onde a mãe de Moisés, né, quando teve o seu filho, ela colocou no cesto e ela foi, esse filho, né, Moisés, ao colocar ali no cesto, colocar no rio, ele foi e chegou até a filha, né, do faraó, a princesa, que adotou Moisés, né? O faraó Tutemés III, que durante algum tempo governou aí junto com a sua filha, a princesa, né, lá no Êxodo, né? A história conta isso aí.
Nós vimos aí que José passou por muitas adversidades até chegar a esse posto, e vimos que depois que ele veio a falecer, José e todos os seus irmãos, e depois veio outro faraó assumindo, não tinha conhecimento do que José tinha feito, e como o povo, né, como nós falamos inclusive ontem, estava aumentando numerosamente, esse faraó resolveu matar todos os recém-nascidos, né? E Moisés foi salvo aí por sua mãe, Joquebede, que o colocou no cesto, colocou no rio, e a princesa, né, adotou ele como seu filho, não é isso? O mais importante disso tudo aí é que mesmo que o povo de Deus estivesse aí sendo escravizado, como foi, em uma terra estrangeira, jamais Deus esqueceu do seu povo, né? E aí Deus revela o seu caráter resplandecente nas páginas aí do livro de Êxodo. A gente pode ler aí, que a gente vai entender isso. Como ocorre em toda a palavra de Deus, né? Deus demonstra aí a sua preocupação e o seu caráter, né? E o quanto ele se preocupa, né, com o povo de Deus, né? E que nunca abandona o povo de Deus. Mesmo que alguma situação pareça aí desesperadora, como aconteceu na história aí do Êxodo, né, que nós estamos estudando, Deus está sempre presente e podemos sim confiar nele. Então que você nunca perca a confiança nesse Deus. Em meio às adversidades, os problemas e as dificuldades que porventura você venha a passar, lembre-se que Deus nunca vai te abandonar, nunca te abandonou e nunca vai te abandonar, e devemos confiar nele. Que Deus te abençoe e te dê uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.